Aleluia, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online. Queria convidar você e a sua família a ficar em pé, vamos celebrar ao Senhor nessa tarde e que você possa estar fazendo isso com bastante intensidade, que você possa entender que mesmo na sua casa, mesmo onde você está cultuando ao Senhor, amém? Então seja intencional, seja levado, guiado pelo Espírito Santo e que a presença de Deus encha a sua casa através de cada louvor e de cada palavra, de cada oração feita nessa tarde, nesse culto, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua presença que está conosco sempre. Obrigado, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que o Senhor tem por nós e pelo teu cuidado. Senhor, nós te pedimos nessa hora, Pai, nós estamos aqui para cultuar o Senhor, nós estamos aqui para bendizer o teu nome, para celebrar o teu nome. Então nós te pedimos, Senhor, abre o céu sobre nós, abre o céu sobre nossa casa. Eu oro, Pai, nessa tarde para que o Senhor possa estar abrindo as comportas do céu e descendo sobre esse lugar, descendo sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito Santo esteja movendo sobre cada casa, Senhor, que esteja fluindo sobre cada casa, Senhor, que as ruas que estão essas casas ouvindo esse culto, que elas possam ser cheias da glória do Senhor e que essa cidade ouça quem é o Rei da Glória, quem é o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus nós queremos te louvar e te adorar e celebrar o teu nome, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, o Senhor é vitorioso, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Com as nossas palmas vamos celebrar ao Senhor, amém. Ele já venceu, sim, ele já venceu. Não me abalarei, não me moverei. Jesus está aqui. Cobriu minha vergonha, meus pecados levou. Ele já venceu, sim, ele já venceu. Não me abalarei, não me moverei. Jesus Jesus
o Senhor, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou. Não há outro como o Senhor. No começo eras o Verbo, com o Pai, o nosso Deus. Sua glória sobre a criação foi revelada em Jesus. Quão belo é o teu nome, quão belo é o teu nome, Jesus, nosso Rei. Quão belo é o teu nome, nada se compara a ti. Quão belo é o teu nome, Jesus. Sempre quiseste os céus conosco, então Jesus o trouxe a nós. O amor venceu o meu pecado, e nada irá nos separar. Glorioso é o teu nome, glorioso é o teu nome, Jesus, nosso Rei. Glorioso é o teu nome, nada se compara a ti. Glorioso é o teu nome, Jesus. Glorioso é o teu nome, Jesus. Teu nome é glorioso, nós te adoramos, Senhor. Você pode levantar as suas mãos em adoração a Ele. Vamos levantar as nossas vozes e dizer quem Ele é. Declarar a vitória na cruz. Declarar que Ele é vencedor. Ninguém se compara a Ti, Senhor. Tu és digno, Tu és digno. Ninguém se compara a Ti. Tu és vitorioso, Jesus. Tu és vitorioso, Jesus. A morte foi vencida, o véu foi rasgado e todo pecado perdoado. O céu está rugindo ao som da sua glória. Na morte você se levantou, incomparável.
te adoramos, Senhor, Tu és poderoso. Tu estás conosco sempre, Senhor. Nós queremos estar contigo todos os dias da nossa vida, Senhor. Aumenta a nossa fome e a nossa sede por Ti, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. A porta da casa é mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, então eu vou subir mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais
em teus braços de amor, pois eu confio em ti. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. Tu és o nosso Deus. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E a nossa confiança não vem dos homens. A nossa confiança vem do Senhor. A nossa salvação vem do Senhor. A provisão para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, vem do Senhor. Igreja, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ele fala que nossa luta não é nesse reino físico, e sim no reino espiritual. Que possamos parar de brigar no reino físico e vamos orar, interceder contra os principados e potestades do reino espiritual, através do louvor e da adoração. Eu creio no Deus que no livro de Josué 10:17 parou o sol para dar vitória a Josué. A Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. Precisamos sair do físico e ir para o espiritual e orar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa nação, para que o Senhor venha e nos sare. E nesse momento eu quero convidar você como igreja, venha para o espiritual. Possamos estar orando, intercedendo nesse momento. Oramos, Pai, por uma intervenção divina sobre a nossa nação, Deus. A nossa confiança não é em homens, a nossa confiança vem do Senhor. E oramos para que o Senhor venha com uma intervenção divina, Pai. Sara, Senhor, nossa política, Deus. Converte, Pai, o coração dos nossos políticos, Deus. Que o coração deles seja temente ao Senhor, Pai. Oramos e abençoamos, Pai, nossa prefeita e sua equipe, nosso governador e sua equipe, nosso presidente e sua equipe. E oramos, Pai, que o Senhor converta o coração deles em nome de Jesus. Sara, Senhor, nossa política em nome de Jesus. Sara, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Oramos, Senhor, agora por cada família. Oramos, Senhor, por cada família representada. Cada um que está assistindo esse culto nesse momento. Eu quero apresentar a tua família, meu irmão, tua casa. Nesse momento eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. E que você possa levar a arca da aliança para a sua casa. A arca da aliança é você. Abençoa agora esse marido, Senhor, que ele seja um pastor nessa casa. Abençoa agora essa esposa, que ela seja uma mulher sábia. Abençoa agora esse filho, que ele seja obediente aos pais. Abençoamos, oramos, declaramos a provisão do Senhor sobre essa casa, em nome de Jesus. Se tiver alguém enfermo, seja curado agora no nome do Senhor Jesus. Derrama graça,
a esse tipo de luta, que em meio a esse tipo de dificuldade, o nosso coração possa estar em Ti e não possamos esquecer do nosso chamado, cuidar das pessoas, ganhar almas, pregar o Evangelho e cumprir o ídolo do Senhor. Que não haja esfriamento espiritual, mas que nesses dias sejam dias de mergulhar mais em Deus, mais conhecimento na palavra e mais relacionamento com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela saúde das pessoas, oramos, Senhor, pelo fim, Senhor, dessa pandemia, Deus. Traz cura, Senhor, sobre a nossa nação. Traz cura, Senhor, sobre a nossa casa. Senhor, e que nesses dias o Senhor possa mostrar uma cura, uma vacina, uma saída. Cremos em Ti, Senhor. Cremos no Teu milagre, porque o nosso socorro, a nossa esperança vem do Senhor. E já Te agradecemos e já Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer, pelas curas, pela cura dessa pandemia, pela cura da política, Senhor, da nossa nação, pela provisão, Senhor, sobre nossa casa, pela provisão sobre nossa família, Senhor. Te agradecemos e Te louvamos, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos. E amém, amém, amém. Aleluia. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, agência 0052, operação 003, conta corrente 1882, dígito 0. E não esqueça de enviar o seu comprovante através do aplicativo PagSeguro com o QR Code ou também aplicativo Prover, que estará disponível na loja virtual do seu celular e você usará o código da nossa igreja, CCA 2020. Se você deseja, você pode também entrar em contato com os nossos tesoureiros, Washington, Aline e Elizabeth. Graça e paz, igreja, boa noite, espero que todos estejam bem. Então eu gostaria agora que vocês abrissem a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 1, no versículo 28 em diante, e vamos adentrar no capítulo 2 também, que diz o seguinte: essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostei-me com o rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Capítulo 2, versículo 1. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquilo que ele tinha me falar. Quando eu vejo esse texto, eu vejo dois princípios aqui. Ezequiel, primeiro, ele reconheceu a natureza da glória do Senhor. E segundo, quando ele ficou aterrorizado com essa natureza, com a glória, ele reconheceu a natureza pecaminosa. E mesmo assim, ele não conseguindo ficar de pé, o Espírito do Senhor o levantou. Sabe o que eu vejo? Que nesse momento de dificuldade que nós estamos passando hoje, nós precisamos fazer duas coisas. Nós precisamos reconhecer a natureza do Senhor, o que é que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje. E mesmo que a gente não acredite que nós possamos fazer alguma coisa nesse momento difícil que nós estamos passando, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é capaz de fazer tudo. O Espírito dEle, Ele nos dá força. E quando eu vou lá, para 2 Samuel, no capítulo 24, e eu vejo o que Davi fez. Quando Davi, ele foi até Araúna, para comprar a sua eira e edificar ela lá, um altar ao Senhor.
E quando Araúna disse o seguinte: meu rei, pode pegar essa eira para você, para o senhor, e faça o que você quiser com ela. O que foi que Davi fez? Não, eu não vou oferecer nada ao meu senhor que não me custe. E nesse momento de crise que nós estamos passando, o que nós menos queremos é oferecer alguma coisa que nos custe. O que nós queremos hoje é não estar ofertando, não estar dizimando, não é estar trazendo um alimento aqui. O que nossa carne está dizendo é: guarda o teu dinheiro, guarda o teu dízimo, guarda a tua oferta, guarda o alimento na tua casa, porque isso vai faltar. O que está faltando a gente hoje é reconhecer a glória do Senhor sobre nossas vidas. É reconhecer que o Espírito dEle, é reconhecer que o Senhor nos dá força para superar toda dificuldade e problema que nós estamos fazendo aqui. E na Bíblia tem vários exemplos. E um desses exemplos que eu trouxe hoje foi a vida de Davi. Davi foi oferecer uma coisa que custava a ele para cessar uma praga no meio do povo. Então o que é que você está oferecendo ao Senhor hoje, para estar cessando essa praga que está acontecendo hoje? Para estar cessando essa pandemia? Você está ofertando o que ao Senhor? O dia todo na Netflix? O dia todo no WhatsApp? O que é que você está ofertando hoje ao Senhor? Você tem ansiado estar na presença dEle? Você tem ansiado a volta do Senhor? Então a minha pergunta hoje é: o que é que você vai ofertar agora a Ele? Você vai ofertar um tempo de qualidade? Você vai dizimar porque o pastor está pedindo? Você vai trazer um alimento aqui na casa do Senhor porque eu estou pedindo? Ou você de fato entende a necessidade que trazer uma oferta aqui para a casa do Senhor é muito menos do que o Senhor fez para a sua vida? Então que nesse momento eu vou lhe pedir uma coisa: ore como fosse o último dia da sua vida. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. E eu te peço que você faça esses 3 passos. Reconheça a glória dEle. E segundo passo, entenda que Ele é forte para lhe levantar dessa situação que nós estamos hoje. E terceiro, oferte uma coisa que lhe custe. Se hoje o que lhe custa é você passar o dia na Netflix, o que lhe custa hoje é trazer um alimento, faça isso. Então nesse momento, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E em termos mais de protocolo, eu te peço o seguinte: se você for ofertar ou dizimar, que você possa estar enviando comprovante para os nossos tesoureiros, porque nós temos uma conta conjunta, CCA Garanhuns e CCA Caruaru, para que nós possamos estar distribuindo para cada canto. Amém? Então nesse momento que você possa estar colocando a mão no seu coração e orando e pedindo ao Senhor o que é que de fato você precisa estar ofertando a Ele agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pedindo sabedoria, Senhor, para mim, para todos os meus irmãos, para toda a nação, Senhor. Que o Senhor possa estar dando sabedoria nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer a Tua natureza. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer que o Senhor é forte o suficiente para nos tirar dessa. E em terceiro, Senhor, que nós possamos sacrificar o que nos custe. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos dizimar com alegria. Que nós possamos ofertar, Pai, com alegria um alimento, um serviço. Ofertar mesmo que seja até dinheiro. Mas que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar acalmando o coração dos nossos irmãos nesse momento. Em nome de Jesus, que você receba a alegria e a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa estar ofertando com muita alegria no seu coração. Nossos olhos estão abertos para vê-lo. Nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E Ele virá. Os nossos olhos estão. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E Ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele
Glória a Deus. É o nome de Jesus que nós adoramos, aleluia. Queridos, eu estou feliz em poder mais uma vez compartilhar com os irmãos sobre a palavra de Deus. Nós iniciamos a semana passada uma série de mensagens com o tema Acredite, Jesus voltará. E falamos inicialmente na primeira mensagem, semana passada, sobre a apostasia e falando sobre o início das dores de parto, que é o que nós estamos vivendo agora. E nós estamos agora vivendo esse tempo de acordo com a palavra de Deus. E eu queria continuar. Nós estamos fazendo uma exposição da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E o Evangelho de Mateus é muito lindo, fala do ministério de Jesus terreno. E essa segunda palavra, o tema dela é a grande tribulação, tá? Então nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a grande tribulação, que é uma das grandes dúvidas, um dos grandes questionamentos dos cristãos, né? Muitas pessoas têm dúvidas acerca do Apocalipse, acerca das últimas coisas, do que vai acontecer antes da volta de Jesus, e é sobre isso que nós vamos focar hoje, sobre a grande tribulação. Eu quero dar créditos também ao Mike Bickle. Essa série de mensagens eu tenho me baseado também em um livro onde fala sobre a cosmovisão e sobre, na verdade, escatologia, os últimos tempos, e é baseado nesse estudo de Mike Bickle que eu estou também trazendo essa palavra, tá? Então o meu objetivo com essa série de ministrações é alertar o povo de Deus, especialmente as minhas queridas ovelhas, acerca da segunda vinda de Jesus. Então nosso objetivo maior é esse, é alertar os irmãos, porque muitas pessoas estão desapercebidas, muitas pessoas elas não têm conhecimento nem entendimento e infelizmente as pessoas que não tiverem o conhecimento e o entendimento acerca da palavra de Deus, em especial para esse tempo, para as profecias que vão se cumprir, muitas delas vão cair no engano, muitas delas vão ser, na verdade, vão ser ludibriadas por Satanás. Esse é um tempo onde as pessoas precisam estar atentas. Então, nessa pequena série de mensagens, queridos, eu quero falar sobre aquilo que Jesus estava ministrando para os seus discípulos no sermão profético de Mateus capítulo 24, e hoje nós vamos abordar a grande tribulação, tá? Então gostaria de deixar bem claro para todas as pessoas que estão nos ouvindo que o nosso posicionamento como denominação, como Centro Cristão de Adoração, é que nós somos pós-tribulacionistas, tá certo? Ou seja, nós acreditamos que a igreja de Cristo ela será arrebatada após a grande tribulação, diferentemente dos pré-tribulacionistas. A grande maioria talvez seja pré-tribulacionista, né? Ouvimos já tanto falar, então, tantos filmes como Deixados para Trás, músicas que são cantadas, que falam de uma volta secreta de Jesus, mas a Bíblia não dá nenhuma base para que esse fato ele aconteça antes da grande tribulação. Na verdade, o pré-tribulacionismo ele começou a ser difundido no século XIX, mas os pais da igreja, os apóstolos, a igreja primitiva, eles criam, na verdade, que Jesus voltaria depois da grande tribulação, porque assim Jesus ensinou, assim os apóstolos ensinaram nas cartas, o apóstolo Paulo ensina isso aos Tessalonicenses. Então nós vamos ver hoje um pouco sobre essa grande tribulação, porque, queridos, eu preciso estar bem preparado, você precisa estar bem preparado e preparada para o grande dia do Senhor. Agora, se nós estivermos errados acerca da volta de Jesus, ser depois da grande tribulação e ser antes, amém, nós vamos estar preparados do mesmo jeito. Agora, ruim é para quem não está se preparando, achando que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, e aí ser pego de surpresa por uma grande tribulação, e muitos vão ficar desanimados, muitos vão ficar angustiados, tristes, e vão negar a sua fé, e vão apostatar a fé. É por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que está escrito sobre os últimos dias, sobre a escatologia bíblica. Então veja só, há uma
uma citação que eu quero fazer aqui, de Mike Bickle, que ele disse o seguinte: está vindo um tempo no qual a vida que conhecemos hoje será mudada para sempre. A Bíblia descreve sobre a vinda de um tempo de grande aflição e nos dá informações suficientes para sobreviver e até prosperar em meio a esta crise. A questão não é de provisão, e sim preparação. É muito mais do que apenas informação. É sobre estarmos preparados para as promessas bíblicas, a hora mais gloriosa para a igreja. Então, queridos, nós estamos à beira de um tempo onde nós vamos experimentar uma grande dificuldade na face da terra. Não apenas para os cristãos, mas para toda a face da terra, para toda a humanidade. Só que esse tempo que está chegando não é apenas para a gente se preparar, né, em questão de prosperidade, em questão de alimento, mas é para a gente estar preparado para esse dia, espiritualmente preparados. Então eu achei muito profunda essa citação aqui que eu estou fazendo de Mike Bickle, e eu queria que você realmente pensasse sobre isso. É muito mais do que apenas informação, é sobre estarmos preparados sobre as promessas bíblicas. Então o capítulo 24 de Mateus, ele está dividido em pelo menos 3 partes, que é o início das dores, falamos semana passada. Segunda parte vamos estar falando hoje, que é a grande tribulação. E a terceira parte do evangelho, ou do capítulo 24 do evangelho de Mateus, está falando sobre a volta de Jesus. Então, na última mensagem nós falamos sobre o início das dores, né? Nós vimos o que iria acontecer para que esses sinais estivessem apontando para esse início das dores, que é fome, guerras, uma parte da população já apostatando a fé. Vimos a semana passada sobre isso. Agora, também vimos que Jesus, ele comparou a consumação dos séculos, ou a consumação dos tempos, como um processo de gestação que é gradativo e tem por objetivo dar à luz a algo. Agora veja, irmãos, quando uma mulher entra em trabalho de parto, as dores vão se intensificando e o espaço de tempo entre as contrações diminuem. Esse é o início das dores. Da mesma forma, os sinais do tempo do fim se intensificarão e os intervalos dessas contrações, elas vão diminuir. O tempo vai ser diminuído. Então, portanto, nós precisamos saber acerca do que vai acontecer para estarmos realmente fortalecidos no Senhor. Os sinais que ocorrem no início das dores é importantíssimo, para que a gente entenda como será e quando estivermos bem próximos à vinda do nosso Salvador. Hoje nós vamos falar então sobre a grande tribulação. Então, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos ver dos versículos 15 ao versículo 27. Amém? Você pode abrir sua Bíblia, do 15 ao 27, que nos diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido em nenhum lugar e nem haverá jamais. Se não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais.
ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Queridos, olha só, o texto nos diz que o Senhor, ele vai voltar depois que acontecer todos os sinais que ele próprio predeterminou, que ele próprio avisou. A Bíblia não diz que Jesus vai vir, o texto está dizendo que como um relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Senhor. Isso não significa que será uma vinda secreta. O que o texto está dizendo aqui é que acontecerão várias coisas. Dentre elas, na grande tribulação, como nós estamos falando hoje, dentre elas, falsos cristos, falsos profetas se multiplicarão. Já está acontecendo há muitos e muitos anos, há séculos passados já está acontecendo. Na verdade, desde a igreja primitiva já tem se levantado, mas a Bíblia diz que esses falsos cristos e falsos profetas seriam multiplicados. E é muitos hoje em dia que vem em nome do Senhor, profetizando em nome do Senhor, para profetizar coisas que não está escrita na palavra de Deus. Essa semana nós fizemos uma live com um tema engraçado para muitos, que foi cabelo de anjo. Eu coloquei uma interrogação, porque nós estamos ouvindo vários áudios que estão mandando, pessoas, principalmente pessoas que não têm conhecimento bíblico, que são rasos na palavra, pessoas que nunca leram a Bíblia, né? Muitos católicos, infelizmente, não conhecem a Bíblia. E eu ouvi tantos áudios de familiares, de irmãos aqui da igreja, que não são cristãos, a maioria deles, e estão ouvindo esses áudios e procurando na Bíblia e achando um cabelo. Irmãos, a coisa mais comum do mundo é ter um cabelo dentro da Bíblia, porque se a pessoa lê a Bíblia, se a pessoa for ler a Bíblia, se a pessoa deixa a Bíblia aberta na sala da casa, com certeza um cabelo vai estar ali, porque o cabelo é fácil de cair da cabeça, é fácil de voar com o vento, enfim. Né? Nós temos ouvido essas pessoas dizendo que foi um anjo que colocou o cabelo, e que esse cabelo, o anjo disse que era para colocar num copo d'água, a pessoa tomar água para ficar bom do coronavírus, ou ficar imune. Irmãos, que coisa, as pessoas não conhecem a Escritura. O anjo não disse sequer para a pessoa ler a Bíblia, mas disse para pegar um cabelo e fazer uma água, um chá de cabelo. Irmãos, isso é nojento. Mas o que a Bíblia diz? As pessoas não estão atentas, as pessoas não querem ler a Bíblia, as pessoas não querem conhecimento. Por isso está escrito que por falta de conhecimento o povo perece, o povo é destruído, é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que digam. As pessoas ficam pensando, eu vou fazer isso porque deve ser algo de Deus, mas não atentam para as Escrituras, não leem a Bíblia, não estão atentos aos sinais que estão acontecendo e que Jesus está voltando. Está claro nas Escrituras, e está claro com o que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Então a grande tribulação vai ser um tempo muito difícil, ainda não chegou esse tempo. Se você acha que essa pandemia, que esse vírus é a grande tribulação, você está redondamente enganado. Mas já tem acontecido sinais da grande tribulação. Já tem acontecido manifestações do espírito do anticristo. Essa semana, acho que na segunda-feira, se eu não me engano, eu vi uma postagem, inclusive eu postei no grupo Transmissão, mostrei para os irmãos daquilo que nós já estamos falando, um grande homem de Deus, um evangelista, um missionário, o Chileno Vergara. Ele já pregou, inclusive aqui em Caruaru, ele já esteve, mas ele já pregou várias vezes na Igreja da Paz. Já ouvimos no Tadel mensagens do Chileno Vergara, um homem de Deus, apaixonado por almas. Ele mora no Oriente Médio, hoje ele está morando no Paquistão, e ele postou lá, né, ele mais 100 famílias estão lá de missionários, e muitos cristãos no Paquistão estão enfrentando essa pandemia. Está muito crítica a situação lá no Oriente Médio, e no Paquistão eles estão passando muita dificuldade. Agora, só que aqueles que já não têm mais condições de comprar alimento, o governo está ajudando. Eles estão dizendo assim, só vamos ajudar se converter ao islamismo. Irmãos, isso é muito sério, porque nós estamos vendo uma mentalidade do anticristo sendo implantada já
em locais específicos, mas ainda não é a grande tribulação. Você já pensou nisso, irmãos? Ainda não é a grande tribulação. São apenas sinais dessa grande tribulação que está chegando, que está pertinho de nós. Por que não é ainda a grande tribulação? Porque a grande tribulação vai abrir um tempo, um período onde será o mundo inteiro afetado por essa grande tribulação. E será inaugurado pelo anticristo com um governo mundial, com um governo único na terra, com uma unificação dos países. Haverá uma paz estabelecida, um líder será levantado mundialmente, reconhecido e exaltado pelas nações, como uma pessoa pacificadora, como uma pessoa do bem, como uma pessoa humanitária, como uma pessoa que se importa com o próximo, e vai ser legal demais. Porque esse é o espírito do anticristo, essa é a característica do anticristo no início do seu governo. Vai ser promover a paz mundial. Vai ser para promover as nações estarem unidas num só propósito, uma moeda mundial, onde a economia mundial vai ser restaurada e vai haver prosperidade. Jesus alerta aqui no capítulo 24, é muito interessante, porque ele cita o profeta Daniel. E se você observar em Daniel capítulo 9, versículo 27, se você quiser anotar, pode anotar, Daniel 9, 27, você pode ler também Daniel 11, 31 e Daniel 12, versículos 11, você vai ver essa citação de Jesus, pedindo para que quem quiser leia, observe, e ainda entre parênteses diz assim, quem lê entenda. Daniel estava profetizando ali séculos antes de Jesus, mas apontava para a grande tribulação, para um governo mundial, para alguém que se levantaria como um pequeno chifre, que Daniel cita, que será alguém que vai ser poderoso na terra, um chifre que cresceria, que seria poderoso na terra. Então, Jesus está alertando para algo que vai acontecer, e esses primeiros anos, na verdade 3 anos e meio, será de muita prosperidade. Mas os próximos 3 anos e meio, que são 7 anos da grande tribulação, os próximos 3 anos e meio, será de terror, será de muita perseguição, a qual nunca aconteceu na face da terra, muita dor. Vai ser doloroso, porque Jesus diz o seguinte, no versículo 16 de Mateus 24, então os que estiverem na Judéia, depois que isso acontecer, depois que esse governo for estabelecido, a grande tribulação será inaugurada com a ascensão do anticristo, que não vai ter nome de anticristo. Nós não sabemos como que será ainda, como que será o nome, mas acreditamos fortemente que será um líder político que estará se levantando para dominar as nações com muita paz. E aí, depois desse período de 3 anos e meio de muita paz, então aí virá agora esse momento de muita dor que Jesus cita no versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa, ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo, olha o versículo 21, irmãos, porque nesse tempo, ele está apontando aqui para o futuro, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nem haverá jamais. Você já pensou? Então vai ser esse tempo inaugurado pelo anticristo. Então a grande tribulação, preste atenção, é a segunda metade dos 7 anos da tribulação e que antecede a segunda vinda de Jesus. O início da grande tribulação acontecerá aquilo que é denominado de abominação da desolação. Então, no versículos 15 ao 21 de Mateus, nós já vimos isso aqui. Agora, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo diz assim, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição,
Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ou seja, nessa grande tribulação, quem não se voltar para adorar a besta, o anticristo, esse desolador, abominável, quem não for devoto dele, quem não der adoração para ele, então vai sofrer uma perseguição horrível. Muitos serão torturados e até mortos durante a grande perseguição. É por isso que está escrito em Apocalipse que os santos do Senhor que foram mortos na tribulação estão vestidos com suas vestes salpicadas com o sangue do Cordeiro. São homens e mulheres santas que não se venderam, que não negociaram, que não desistiram do Evangelho, que não negaram a Cristo, mas que carregaram a sua cruz e foram fiéis até o fim. Irmãos, nós precisamos estar preparados para coisas piores, nós precisamos estar preparados para até a morte, se for preciso, por amor a Cristo Jesus. Porque aqueles que forem fiéis até o fim vão receber a coroa da vida eterna. E é isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Então, em resumo, este acontecimento é quando o anticristo se manifesta ao mundo e exige adoração à sua pessoa. Olha só, o espírito do anticristo já tem atuado na terra desde a igreja primitiva, desde o primeiro século da igreja. Já está atuando na terra, como vimos semana passada e lemos lá em 1 João. Mas é uma mentalidade, é algo que está sendo implantado na mente das pessoas como filosofia, né, implantando como algo que é justo para a humanidade, mas que fere os princípios da palavra, e que já está aumentando, como já estamos vendo acontecer no Oriente Médio. Pessoas que para comprar comida precisam renunciar à sua fé em Cristo e aceitar a uma outra religião, que é o islamismo, lá no Oriente Médio. Nós já estamos vendo isso acontecer na nossa geração. Irmãos, isso é muito sério. Então, a grande tribulação é o momento mais difícil da história da humanidade. Nesse tempo, desencadearão vários acontecimentos de forma terrivelmente intensa e abrangente. O que antes era o princípio das dores, que agora nós estamos vivendo, se tornará as grandes e assustadoras dores que atingem os homens e o restante da criação. Nesse período, Deus se manifestará em poder e glória, aleluia, irmãos. Esse vai ser um período onde a igreja vai se fortalecer, os verdadeiros cristãos vão se fortalecer, e Deus vai se manifestar em poder e grande glória, como nunca antes visto. A criação gemerá por meio dos grandes sinais do céu e da terra, e a igreja vai se fortalecer, milagres vão acontecer, livramentos vai acontecer sobre o povo de Deus, assim como aconteceu lá na terra de Gósen, no Egito, quando o povo de Israel estava sendo escravizados por Faraó. Houve grande livramento de Deus para aquele povo. As pragas do Egito, as 10 pragas, atingiram os egípcios, mas o povo de Deus milagrosamente foi livre daquelas pragas. Assim também, aquelas pragas apontam para o final. Por que apontam para o final? Porque é profético esse tempo, esse período de êxodo. Porque Faraó representa Satanás, representa o opressor, o perseguidor, que será o anticristo. O povo de Deus representado ali por Israel, que está escravizado naquele lugar, está prestes a ser tirado dali para uma nova mansão, ou uma nova casa, que seria, naquele contexto, a Canaã. E nós vamos para a Canaã celestial. E Deus livrou o povo, Deus libertou o povo, assim como nós também seremos libertos desse sistema mundano, desse sistema opressor, do anticristo que estará oprimindo o povo de Deus aqui na terra e perseguindo. Então, para a gente falar um pouco mais sobre essa grande tribulação, nós temos que ver pelo menos duas coisas muito importantes, que é a pessoa do anticristo
e também sobre a Grande Babilônia. Eu acredito que não vai dar tempo de falar sobre esses dois assuntos da grande tribulação, mas vou falar aqui sobre o anticristo um pouco e depois, ou na próxima semana, nós vamos concluir falando sobre o anticristo, para poder então começarmos a falar sobre a segunda vinda de Jesus. Então, o anticristo, um dos principais sinais de que é chegada a grande tribulação será o surgimento do anticristo. Então nós devemos estar atentos a isso. Olha só, estamos vivendo o período das dores, as dores de parto, nós estamos vivendo por esse período. Por que estamos falando e afirmando sobre isso? Por causa dos sinais. Os sinais, eles apontam para as épocas que foram estabelecidas profeticamente. E nós estamos aqui expondo aqui o livro, na verdade o capítulo 24 do livro de Mateus, em que Jesus traz um sermão profético sobre os últimos dias. Então nós temos que estar atentos aos sinais. Os sinais mostram que nós estamos vivendo agora as dores de parto. Agora, o que vai inaugurar a grande tribulação, que são 7 anos, e nós acreditamos no livro de Apocalipse de forma literal, não apenas de uma forma simbólica ou de uma forma histórica, mas literal. Nós acreditamos que vai ser 7 anos, como Daniel profetiza, 7 dias, que cada dia representa um ano, está escrito. Quem entende e estuda teologia ou escatologia vai saber disso. Que cada dia profetizado da semana de Daniel, de 7 dias, cada dia representa um ano. Na metade da semana seguinte, então, viria a grande tribulação, profetizada por Daniel e aqui falada por Jesus, no capítulo 24 de Mateus. Então, um dos principais sinais é que é chegado a grande tribulação. Vai ser esse surgimento do anticristo. Ele é o homem da iniquidade, que será revelado antes da vinda de Jesus. Em 2 Tessalonicenses, no versículos 3 e 4, nós já lemos aqui, mas eu vou lê-lo mais uma vez, porque fala sobre esse anticristo. Diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando literalmente do anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Israel, ele é um relógio para os sinais do fim dos tempos. E a Bíblia declara que antes desse fim dos tempos, o terceiro templo seria construído, o terceiro templo de Jerusalém. Não esse templo que há no Brasil. E ousaram inclusive dizer que esse era um cumprimento da profecia do terceiro templo. Não tem nada a ver. O terceiro templo será reconstruído no mesmo local onde foi o primeiro, o segundo que foi reconstruído, porque o primeiro foi destruído com Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, levou cativo o povo de Deus para a Babilônia na primeira vez. A segunda vez foi em 70 anos depois de Cristo, no ano 70, ele foi destruído, e agora ele precisa ser reconstruído para se cumprir a profecia. Quando esse templo for reconstruído, haverá a instituição novamente dos sacrifícios, porque os judeus que não são messiânicos, mas que são ortodoxos, eles acreditam que o Messias ainda virá. Não é Jesus, que Jesus foi um profeta, mas eles vão começar a sacrificar como era na lei mosaica. E inclusive, se você for estudar sobre isso, se você for pesquisar sobre isso, você vai encontrar muitos que já estão, a escola de profetas judaica, os sacerdotes que estão trabalhando diariamente, já existem os animais prontos para os sacrifícios, irmãos. Os utensílios do templo já estão, a maioria já foram reproduzidos para serem colocados nesse terceiro templo que ainda não foi construído, porque lá ainda existe, no mesmo local foi construído uma basílica lá do islamismo, e não pode ser ainda construído, mas assim que for permitido a construção,
Assim que houver um acordo com esses povos, então vai ser reconstruído o terceiro templo, é mais um sinal. E aí o anticristo, nos 3 anos e meio, ele vai se assentar no lugar santo, no lugar do sacrifício, e se autoproclamar Deus. E aí sim, nós vamos chegar ao fim, porque Jesus vai voltar nesse período. Então, ele vai vir com sua força. O anticristo, ele é representado como o último líder mundial dos fins dos tempos. Ele receberá poder de Satanás. Apocalipse capítulo 3, versículo 2, diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão, que é Satanás, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, esse anticristo, ele vai receber de Satanás poder e autoridade, grande autoridade, para governar, para liderar e para se autoproclamar Deus. Então ele, com sua força política, sua força bélica, econômica e social, ele vai perseguir a igreja no tempo do fim. Então, na verdade, ele será um instrumento, queridos. Isso aqui é bem complexo, mas observe bem. Esse anticristo, na verdade, servirá como um instrumento nas mãos de Deus, para que o seu povo, o povo de Deus, seja purificado. E esse será um tempo onde Deus vai realizar grandes coisas no meio do seu povo. Assim como Faraó, ele serviu para que o povo de Deus se fortalecesse, assim como o deserto serviu para que o povo de Deus entendesse que Deus é Deus, assim será o papel do anticristo para que a igreja verdadeira, para que aqueles que permanecerem firmes no balançar da figueira, eles estejam cada vez mais fortes, cada vez mais preparados para o que der e vier, porque eles sabem que o Redentor vive, eles sabem que Jesus virá buscá-los. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então, após o Senhor cumprir o propósito de purificar o seu povo, fazendo separação entre o justo e o perverso, por meio das aflições e sofrimentos que virão, ele derrotará o anticristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 21 nos diz assim: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Queridos, essa é a promessa do Senhor para a igreja. Nós vamos continuar essa mensagem, os meninos podem até vir já, mas nós vamos continuar essa mensagem na próxima semana, falando sobre a Grande Babilônia. Porque a Grande Babilônia, ela vai simbolizar, e a Bíblia fala inúmeras vezes, eu vou mostrar de forma mais detalhada semana que vem, sobre Babilônia. Desde o capítulo 11 de Gênesis, quando se estabelece a Torre de Babel, ali já se estabelece uma mentalidade, e que isso vai avançando ao longo dos séculos. Babilônia foi uma grande opositora do povo de Deus em toda a história bíblica, mas aqui no final, ela vai ter um grande papel. Não será mais apenas uma Babilônia, mas a Grande Babilônia. Não apenas mais uma nação, mas agora uma mentalidade onde vai atingir toda a humanidade. Por que a Grande Babilônia? Fala em Apocalipse. Por que não Babilônia, não mais um país? Porque haverá um governo mundial, haverá uma unificação mundial, então haverá uma mentalidade, uma instituição mundial que será denominada como a Grande Babilônia. E essa mentalidade estará totalmente voltada contra a palavra de Deus, contra o seu povo. É por isso que o nome dado
ao opositor, ao abominável da desolação, é anticristo. Ele é contrário aos princípios de Cristo. Ele é contrário a Deus. Ele é contrário a tudo que se envolve, como está escrito lá em Tessalonicenses. Tudo que está envolvido a Deus, ou que está relacionado a Deus, ele é contrário. Então esse sistema babilônico estará implantado na mente das pessoas. Algumas pessoas têm até dúvidas, nós vamos falar sobre isso, sobre a marca da besta, o 666, estão dizendo que está nas máscaras, irmão, brincadeira isso. Que está nas máscaras que vieram da China, e vieram com vírus, e outras chegaram com o número 666, que é do diabo, que é o anticristo. Não é, porque não é um número que vai definir que as pessoas estão ali desviadas, estão apostatando porque tem uma máscara. Assim, se você tiver um salário para receber, ou uma bonificação para receber, com o número 666, você não vai receber. Por quê? Porque é do diabo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um sistema. Tem a ver com uma mentalidade babilônica. Vou falar sobre isso. A marca na testa, a marca na mão, não tem a ver simplesmente com um chip subcutâneo que vai ser implantado na pele, e as pessoas estão ali já com a marca da besta. Não é. Muito provavelmente, irmão, será na testa simbolizando uma mentalidade, uma filosofia, e na mão simboliza autoridade, algo que será colocado como um sistema obrigatório. Por exemplo, se você não fizer o que a besta está dizendo, o que o anticristo está dizendo, você não pode comprar, você não pode vender, você não vai poder ter alimento na sua casa. Então, queridos, nós precisamos estar atentos a todas essas coisas, e é pertinente falarmos sobre isso hoje. Por quê? Porque as pessoas estão correndo para um lado, para o outro, e não estão compreendendo porque não conhecem as Escrituras. Precisamos conhecer as Escrituras, amém? Então esteja atento à palavra, leia a Bíblia. Eu sei que tem muitas pessoas que estão até pensando: pastor, eu acho que o senhor está equivocado, não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver se você não lê a Bíblia. Para você, não tem nada a ver mesmo, você não vai entender. E cuidado para você não se pegue de surpresa. Minha oração é que você tenha tempo. Mas se você quer realmente ver se é verdade ou não, leia a Bíblia, confira as Escrituras, leia os textos, estude sobre a escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos, o que virá, o que acontecerá no fim. Leia a Bíblia, amém, meus queridos? Nós vamos cantar uma canção, e eu queria que você estivesse orando nesse momento, enquanto cantamos essa canção. Ore essa canção, sabe? Deus, Ele está alertando o seu povo para estar fortalecido, para estar atento e preparado, porque Jesus virá, acredite, Jesus voltará. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio à tribulação, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada
trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor vai voltar. Tu és vitorioso. Sim, Senhor, nós acreditamos na sua promessa que virá nos buscar e que juntos nós estaremos, juntos nós gozaremos a eternidade, nós adoraremos ao Cordeiro. Sim, Senhor, nós queremos estar preparados. Fortalece, Senhor, os que estão cansados e desanimados. Fortaleça, Senhor, aqueles que não têm, Senhor, entendimento. Que o Espírito de revelação e sabedoria seja manifestado aos corações. Que a luz do conhecimento e entendimento venha sobre o seu povo. Que haja um despertamento, Senhor, pelo conhecimento da palavra. Que haja um despertamento para avançar nas Escrituras sagradas, para mergulhar mais profundo, para estudar as Escrituras e aprender mais da sua palavra, mais do Senhor. Pai, levanta o teu povo, Senhor, aqueles que estão, Senhor, desistindo, que não desistam. Aqueles que se desviaram do caminho, que voltem para o Senhor enquanto há tempo. Aqueles que se afastaram por algum motivo, que se arrependam. Aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, que se purifiquem, que se santifiquem, porque o Senhor vai voltar. Jesus vai voltar para buscar uma noiva ataviada, uma noiva preparada. Queridos, nós que acreditamos que vamos passar pela grande tribulação, nós precisamos estar mais fortes no Senhor. E você talvez que não acredita, nós respeitamos a forma como você acredita, mas não esqueça que as 10 virgens, as que estavam preparadas, elas foram para as bodas do Cordeiro. As 5 nécias que estavam despreparadas, que não suportaram, elas ficaram, porque não havia preparação. É melhor estar preparado e Jesus voltar antes e a gente subir, do que estar despreparado, Ele voltar após a tribulação e muitos ficarem, muitos desistirem. Esteja preparado para a volta de Jesus.
Talvez você que está desviado do caminho do Senhor, talvez você que está aí nos ouvindo na sua casa, que você não aceitou Jesus. Eu quero orar junto com você. Se você está nesse momento aí e deseja entregar a sua vida a Cristo, comenta aí no chat, no canal no YouTube aí, coloca aí o seu nome, o número do seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você. Mas antes eu quero orar por você. Nosso Ministério de Consolidação está atento para isso, para poder te orientar, para poder cuidar de você, para poder te dar alguns aconselhamentos. Mas ora comigo agora. Se você está entregando sua vida a Jesus, se você está voltando para Cristo, ora também, repete essa oração, diga assim, aonde você estiver: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, como o meu Senhor e como o meu Salvador. Eu confesso diante do Senhor os pecados que cometi, reconheço que sou pecador e que o teu sangue pode me limpar, o teu sangue pode me purificar. Então, Senhor, me perdoa por tudo que eu já fiz. Escreva meu nome no livro da vida. E, Senhor, a partir de hoje, que o teu Espírito habite dentro de mim, porque agora eu reconheço que preciso do Senhor mais do que nunca. Amém. Se você fez essa oração, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele agora está dentro de você. Agora você é uma nova criatura. Agora as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que você precisa agora é crescer espiritualmente. Você precisa avançar espiritualmente. Como, pastor? Lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras todos os dias e orando. Então, tire momentos com Deus diários para buscar conhecer mais a Ele, porque você nunca mais será o mesmo para a glória de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Queridos, esteja atento ao nosso Tadel, terça-feira. Participa do Tadel. Você pode comentar. Você coloca teu nome, o nome da tua célula aí nos nossos cultos, para nós podermos ver quantas pessoas estão conectadas conosco. Também para a gente poder garantir que cada pessoa está sendo alimentada com a palavra de Deus. E nós queremos cuidar bem de cada pessoa. Como não estamos podendo nos encontrar, essa é a forma como nós encontramos para poder ver que você está junto conosco no mesmo Espírito. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos casa de oração, irmãos, né? Você pode seguir o Instagram da casa de oração CO Caruaru, não é isso? CO Caruaru, lá no Instagram. Você vai ver os horários das lives que estão acontecendo. Não está sendo aqui na igreja, mas cada ministro da casa de oração tem feito isso toda semana, rigorosamente, carinhosamente. Então assista às lives, né? Participe da casa de oração, seja ministrado, porque é um tempo de intercessão que está acontecendo diário nas lives. É um tempo de busca, de oração e adoração. Então faça questão, valorize a sua igreja, valorize aquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus. Amém? Então entra lá no Instagram da casa de oração da nossa igreja, CO Adoração. Você começa a seguir lá. Como é? CO Caruaru. Começa a seguir a página e aí você fica antenado nos horários que está acontecendo as lives, e aí você vai ser realmente muito abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida. Vamos estar orando pelos aniversariantes. A minha sobrinha Yasmin completou nessa semana. Ela disse: tio, ora por mim no culto. Então eu vou estar orando pela vida dela também. Ela completou 8 aninhos. Mas você que completou ano essa semana, eu não estou com os nomes aqui agora, mas para não deixar ninguém de fora, você que completou ano essa semana passada, então esteja agora também alinhado conosco para receber essa oração em nome de Jesus, e que Deus realmente continue abençoando sua vida. Pai, abençoa a vida dos nossos aniversariantes, da minha sobrinha de Yasmin, e todos os irmãos aqui da igreja que completaram o ano. Que o Senhor esteja dando a eles, Senhor, cada vez mais um coração temeroso, um coração apaixonado pelo Senhor, e que eles cresçam mais, e esse seja o melhor ano da vida deles até hoje. Apesar dos pesares, eles possam prosperar e serem abençoados em tudo, no nome de Jesus. Pai,
Pai, nós te agradecemos também por esse culto de celebração. Te agradecemos, Senhor, pela vida da igreja. Te agradecemos pela vida dos nossos líderes de célula, dos nossos supervisores que têm cuidado das pessoas. Nós te agradecemos pela vida dos nossos membros e todos os ouvintes que estão conosco, estão assistindo essa live. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles no nome de Jesus, nos dando uma semana de vitória. Oramos para que cesse essa pandemia e que volte à normalidade as nossas vidas diárias em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão com o doce Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. E todos dizem amém. Abrace aí o seu irmão na sua casa, né? Diga a ela, tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.